Estou de regresso para a segunda parte deste Notícia na Hora. O dia 1 de junho é dedicado a todas as crianças, mas é sobretudo um dia que nasceu para lembrar os adultos das suas responsabilidades na promoção da qualidade de vida das crianças. Tenho por isso junto a mim, na minha companhia, a psicóloga clínica e da saúde, Marina Ferreira da Silva, que nos falará das verdadeiras necessidades das crianças nos dias de hoje. Muito boa tarde, Marina. E é de facto este tema que eu quero abordar hoje aqui, que são as reais responsabilidades que todos nós temos perante as nossas crianças. Quais são então essas responsabilidades? Obrigada, Ana, antes de tudo, por esta presença no Notícia na Hora e por me permitires falar um pouco deste tema que é intemporal, digamos assim, não é? E antes de poder até explorar um bocadinho mais quais são as reais necessidades das crianças, quase que até expectativas das crianças em relação aos seus pais e à sua parentalização, eu gostava de deixar uma mensagem para casa para parabenizar, para poder dizer a todos os pais que, e ainda que possam sentir alguma dificuldade em assumir este papel complexo que é ser pai ou mãe, tenho a certeza que estão a dar o seu melhor e que não há pais perfeitos e que estas sugestões não são de todo para fazer os pais sentirem que não estão a fazer o melhor pelas suas crianças, muito pelo contrário, é só para tornarem-se ainda uma versão melhor dentro desse papel. Inspiro-me todos os dias com pais e, portanto, deixo aqui um sincero abraço apertado para todos eles. É claro que quando nós falamos de crianças, em especial neste dia 1 de junho, ele vem lembrar isso mesmo, não é? Que se calhar é muito pouco preciso para uma criança se desenvolver saudavelmente. Agora, os muitos estímulos atuais, não é? Aquilo que vai sendo proclamado, vai sendo escrito e vai sendo dito, se calhar até leva efetivamente os pais a sentirem-se numa posição que não os coloca tão confortáveis ou os coloca em dúvida. Mas quando falamos daquilo que uma criança precisa para o seu desenvolvimento, nós falamos só e simplesmente de presença e de atenção e de amparo e de respeito. Por isso é que os psicólogos defendem, não é, que a questão das palmadas, a questão da violência, a questão de nós resolvermos sempre tudo assim de uma forma muito empolada, se calhar é o que menos importa, porque ninguém vai aprender dessa forma. Quando falamos de amparo, naturalmente que falamos de afeto e falamos de segurança. A criança está a crescer e quanto mais ela se desenvolver num contexto de segurança, segurança que não quer dizer só longe dos perigos, porque às vezes nós associamos a segurança simplesmente só a isto. Estamos a falar é de segurança afetiva, porque há todo um conjunto de esquemas que muitas vezes nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa infância que depois efetivamente prejudicarão o adulto que nós vamos ser, e um deles é a sensação de rejeição e abandono. Ou seja, nós, enquanto pais, os pais que nos estão a ouvir, se tiverem em mente que o mais importante é isto de transferir segurança para a criança, com certeza que o desenvolvimento dela vai ser muito mais saudável e ela, enquanto adulto, não vai ter sempre esta sensação de desamparo, de possível rejeição e de abandono. E é na segurança que entra depois o amor propriamente dito nos gestos, ou seja, a afetividade, um elogio, uma conversa mesmo perante o erro, a ideia de que a criança, com certeza, que não está preparada para muitas vezes responder adequadamente a uma situação, nomeadamente a uma situação emocional, porque se frustra e na sequência da frustração vem a birra. Na verdade, a estímulos novos, a pessoas novas, e muitas vezes nós olhamos para elas, mas o nosso entendimento é que já estão crescidas. Elas estão crescidas, mas no fundo estão a adaptar-se a tudo aquilo que está à volta delas, a tudo aquilo que as rodeia. E é claro que os timings das crianças, o respeito, muitas vezes por ainda não estarem a conseguir desenvolver algo, alguma tarefa dentro de algum contexto, é só fruto
do tempo que ainda precisam para maturar essa competência. Claro que quando nós falamos sobre isso, inevitavelmente é importante também falar dos estilos parentais, não é? Já existe, a ciência retrata que existem estilos parentais nos quais nós podemos refletir uma parentalização mais saudável e mais positiva, e se calhar uma que não traz tantos frutos. São vários: o autoritário, o negligente, o permissivo e o democrático. Atualmente vê-se muito aquela ideia de que passamos muito de um regime de parentalidade autoritário em que não se podia dizer nada, não é? Nós, enquanto filhos, não é? Respondíamos só, os pais respondiam aos filhos só é assim porque sim, porque eu mando, e depois, ao longo do tempo, começou-se a assistir com algumas mudanças da sociedade a uma entrada mais num estilo parental permissivo, de que se calhar a minha criança pode se frustrar e ficar traumatizada, digamos assim, com os nãos que eu lhe possa dizer. Na verdade, nem um extremo nem um outro funcionarão. O que funcionará é então um estilo democrático, em que nós sentamos com as crianças, as consciencializamos do porquê sim, do porquê não, dando uma resposta aberta e dando uma explicação curta, mas que faça realmente sentido para, a regulação das emoções, mesmo que seja um não, passar a acontecer de uma forma cada vez mais precoce, para lá no futuro nós também termos essa capacidade de regulação das nossas emoções. Quando falamos também do democrático, não podemos deixar de falar também que a criança tem sempre espaço para dar também a sua opinião, e tem espaço para, por exemplo, quando algo que aconteceu na escola e que a professora depois acabou por retratar aos pais o que é que aconteceu, é muito frequente. Os pais tendem sempre muito a chegar a casa e dizer: olha, sabes que a tua professora me ligou, eu estou muito zangada porque tu fizeste isto e tu fizeste aquilo. E muitas vezes não se abre uma janelinha de espaço antes mesmo de poder cobrar à criança aquilo que aconteceu, para que ela se possa explicar, porque às vezes ela própria pode fazer um entendimento diferente da situação, e se for só cobrada, nós não a vamos conseguir ajudar a ter, por exemplo, um entendimento diferente. Claro que o afeto nunca é demais, os beijos nunca são demais, os abraços nunca são demais. Há uma coisa que eu costumo sempre dizer nas minhas consultas, ou quando me ouvem acerca deste tema, é que, independentemente de eu estar muito chateada com o meu filho porque ele fez uma birra ou teve um mau comportamento durante aquele dia, eu nunca vou penalizá-lo com o beijo de boa noite. Ou seja, eu posso estar chateada com o comportamento, não estou chateada com o meu filho. E por isso, não estando chateada com ele, porque continuo a gostar dele apesar dele se portar mal, eu vou fazer o quê? Eu vou também dar o beijo de boa noite, eu vou manter a afetividade. Não existe mima mais. Existe, dentro do estilo democrático, o que são regras e limites. E, portanto, regras e limites é colocar efetivamente o não, mas não penalizar a afetividade nem o afeto, porque essa sensação de fiquei privado do afeto do meu pai ou da minha mãe abre então espaço, como diria há bocadinho, para esta sensação de rejeição. Eu portei-me mal e eventualmente então a minha mãe ou o meu pai deixou de gostar de mim. E é claro que muitas vezes estas penalizações, e atenção, não estou a dizer que nós não podemos não fazer nada às nossas crianças dentro daquele estilo permissivo, pelo contrário, mas a colocação das regras e dos limites terá que ser na mesma respeitosa, não é? E de acordo com aquilo que aconteceu, não retirando então esta ideia de que eu gosto na mesma do meu filho, mesmo que ele eventualmente tenha feito uma asneira. Por vezes, na correria dos dias e por nós estarmos também muito cansados, impacientes, intolerantes, por vezes esquecemos um pouco disto, não é? Portanto, a comunicação, a segurança, a afetividade, o afeto, isto tudo de alguma forma vai trazer aqui implicações muito positivas. E tinha até aqui algumas atitudes concretas, chamei-lhes atitudes concretas chave na mão, não é? Para poder deixar também aqui hoje, como o boa noite e o beijo de boa noite, algumas conversas antes de dormir. Vou percebendo até em consulta que muitas vezes os filhos é na hora de dormir que abrem um bocadinho
suficiente espaço para poder falar daquilo que os preocupa, portanto, muito importante. E aí os pais, Marina, também devem abrir perante os filhos um bocadinho o seu coração e falar-lhes acerca das suas fragilidades também. Claro que Deve sim. ser uma troca aqui de ideias mútua. Claro que sim, claro que nós vamos, se calhar, omitir alguns detalhes cujos Para os são proteger. mais densos e não há aqui tanto entendimento, ou sabemos que não há tanta Certo. capacidade, não é, dos filhos poderem perceber, mas falar das nossas emoções aos filhos é fazê-los entender que eles também podem expressar as suas, não é? Por isso utilizar o eu sinto-me, não é? Eu sinto-me triste hoje, sabes que aconteceu algo no meu trabalho que hoje também me deixou triste, tal como tu, às vezes, na escola, com um amigo, também ficas triste. Pronto, olha, é exatamente a mesma coisa que se passou comigo. Ou mesmo quando temos, assim, uma atitude um bocadinho mais intempestiva, fruto um bocadinho, pronto, do stress que todos nós sentimos, o poder depois dar conta imediatamente disso e dizer, olha, sabes, eu estou um bocadinho chateada, ou irritada, ou furiosa, ou o que quisermos dizer, mas não é por ti, nem é por culpa tua, é mesmo porque eu estou preocupada com outras coisas, o meu dia hoje foi muito cheio. Deve ser tudo na base da compreensão e da comunicação também entre pais e filhos, sobretudo. Sim, nós sabemos que a comunicação é competência das competências, é a competência mãe de tudo num qualquer relacionamento. Claro que no relacionamento com os filhos é ainda mais importante porque até há crianças que são um bocadinho mais pensativas, ou há crianças que depois até nem questionam e ficam a pensar no contexto, na situação problema que se está a espelhar na dinâmica familiar e muitas vezes até quando nos chegam às consultas vão buscar essas mesmas situações de há muito tempo porque não as compreenderam, porque ninguém sentou para explicar. Por isso, é claro que os pais, respondendo assim mais diretamente à tua pergunta, podem sim expressar aquilo que sentem, podem dizer que estão tristes, podem dizer que não está a ser um dia bom, podem dizer que precisam de ficar um pouco sozinhos também para poderem se acalmar. Se nós passarmos estas mensagens diretamente à criança, com certeza que ela, através de algo muito importante na educação pais-filhos, que é a modelagem, ela também, passado um tempo, nós vamos ver exatamente ela a fazer a mesma coisa, a dizer assim, sabes mãe, eu estou um bocado zangada, vou ficar um pouco sozinha até me acalmar, porque vai ressoar na criança, vamos agir enquanto espelho e depois mais tarde ela já está a fazer isso, ou seja, na verdade aqui o olha para o que eu digo e olha para o que eu faço é importante, não é? Se eu fizer, claro que lá está, vamos abrir aqui muito mais a possibilidade dos filhos fazerem também. Para além das necessidades emocionais, as crianças também têm necessidades físicas. Os pais promoverem que eles brinquem livremente, por exemplo, que explorem, por exemplo, a sua criatividade. Porém, nós vivemos num mundo em que cada vez mais as novas tecnologias estão no centro de tudo e vemos crianças a usá-las desde muito cedo. Aqui, qual deve ser o papel dos pais? É um papel, sobretudo, de regulamentação, de criação Também. das tais regras que falava há pouco. Sim, é interessante que quando eu ouço, porventura, esta frase, que é uma frase que eu espero que fique para todos vocês aí em casa, que é: ai, o meu filho não me dá muito trabalho. Porque ele está sempre no quarto, está lá na vida dele, está no mundo dele, não me dá muito trabalho. Esta frase, ao ser dita, tem que despertar alerta máximo. É preocupante. Alerta máximo por parte de alguém que a está a ouvir, no sentido de poder consciencializar aquele pai que isso pode não representar totalmente algo bom e pode representar efetivamente um risco, não é? Porque cada vez mais estas competências, até que tal como a comunicação, nós falamos agora, vão-se perdendo um bocadinho, não é? Sim. Porque a globalização, o mundo digital, muitas vezes também estão aqui a minar a aquisição destas competências. É claro que já ninguém consegue ouvir falar em coronavírus, mas no fundo isto também vem um bocadinho dali, porque todos ficamos mais fechados e houve etapas do desenvolvimento nas quais as crianças tinham precisado muito de explorarem, quando estavam ali na transição para a adolescência, de não estarem tão encerradas em casa, mas o brincar ao ar livre, o sujar-se na terra, o ir com o avô para o campo, a ideia de poder participar, por exemplo, a pisar uvas. Desculpem-me o exemplo, mas foi o que eu me lembrei agora, não é? Por exemplo, a pisar uvas na altura das vindimas, o ir colher fruta, ou deixarmos que se sujem, é muito importante e cada vez mais nós vamos percebendo
que se perde um bocado isto, não é? Até porque não pode romper o ténis, ou porque não pode de alguma forma sujar-se muito porque a roupa foi cara. Há muito esta ideia, não é? De que nós colocamos todos muito aprumadinhos os nossos filhos e também por isso depois os limitamos um bocado a subir muros, a subir às árvores, a poderem explorar o lado sensorial, não é? Porque nós conhecemos o mundo através das nossas sensações, através dos nossos 5 sentidos. Por isso, o experimentar, o sujar, se o colocar, por exemplo, um papel de pintura longo no terraço lá de casa e dar um conjunto de tintas e, ok, olha, pinta com as mãos, pinta com os pés, faz aquilo que tu quiseres, não é? Suja de todo. Estas tintas nós sabemos que não têm qualquer tipo de impacto, até que porque as crianças estiverem um bocadinho mais despidas e até se sujarem no corpo, tudo certo, não é? Mas vai ser ativar este lado criativo, não é? Dando-lhes a oportunidade para eles explorarem. Até mesmo a questão dos piqueniques, eu tenho vindo a falar muito sobre isso, não é? Tão importante levarmos a cestinha para o parque com o piquenique, não é? Sair um bocadinho dos centros comerciais, dos próprios sítios onde se comercializam comida que sabemos ser mais rápida. Isso é muito importante. Resgatar até, sabes, Ana, algumas tradições que foram mais dos nossos pais e que foram mais também dos nossos avós. Aliás, dentro destas atitudes concretas dos pais chave na mão, eu até tinha colocado aqui a ideia de nós nos expressarmos com bilhetinhos ou expressarmos com uma carta de afeto, deixarmos um bilhetinho, por exemplo, surpresa no lanche das crianças, até porque depois vamos vê-las também muito mais entusiasmadas, até para, por exemplo, quando for difícil expressar alguma coisa, digamos assim, alguma coisa mais complicada para a criança, quem sabe ela também não vai usar esse bilhetinho para deixar à mãe, na medida de tentar externalizar um bocadinho aquilo que se passa e as emoções. É sermos mais conectados emocionalmente, não sermos tão conectados todos, filhos, pais, às redes sociais e ao digital, e por isso escusado será dizer que quando nós vamos jantar mesmo a algum sítio, evitar o que todos muito vemos neste momento, que é as 4 pessoas, as 6 pessoas daquela família totalmente ligadas e conectadas ao seu próprio dispositivo. Nesta procura pela resposta às necessidades das crianças, as escolas também têm um papel muito importante. Têm um papel importantíssimo, não é? Nós não podemos de todo, enquanto pais, dar-lhes só, efetivamente, a responsabilidade, ou seja, não é total responsabilidade da escola, mas claro que sim, não é? E a escola cumpre bem o seu papel e a sua missão, é algo que também nós devemos dizer, porque se houve tanta coisa, não é? Mas os próprios professores também estão a aprender a ser novos professores, não é? Porque as crianças são muito diferentes, todos estamos muito em funcionamento diferente atualmente daquilo que era, por exemplo, há 20 anos, e os próprios professores também estão a tentar dar o seu melhor, entendendo um pouco como chegar aos alunos, como chegar às crianças, mas começamos a ver cada vez mais os próprios educadores de infância, não é? Resgatar aqui um bocadinho tanto daquilo que faziam anteriormente para desviar até as próprias crianças daquilo que tem vindo a ser mais estimulante para elas, não é? São cada vez mais, Marina, as crianças que procuram apoio clínico. Quais são, sobretudo, os anseios principais dos pais e também das crianças? Porque elas também carregam algum peso, não é? E alguns anseios. Em meninos um pouco mais pequeninos, não é? Até aos 10 anos de idade, nós temos visto muitos medos. Medos, atenção que os medos de alguma forma são catalogados, se é que posso dizer assim, por faixas etárias. Então, há medos completamente comuns dentro de uma franja etária. Portanto, o Covid super provocou normal. este número de aumentos de casos? Sim, sem dúvida, não é? Nós já não estávamos ótimos em termos de saúde mental, só que por ser mais desconsiderada, fazia-se o entendimento que não era tão importante. Mas depois que, de alguma maneira, aqui a Covid trouxe estas sequelas todas e estes beliscões, houve mesmo uma procura maior. Mas as crianças mais pequeninas, medos, mesmo até o lidar com pares, lidar efetivamente até com a gestão de quando o menino bate, como é que se faz, ou seja, toda a gente agora fica super alarmada. Mas há uma coisa muito curiosa, mesmo até com meninos mais pequeninos, que eu tenho vindo a assistir em consulta, no meu consultório, em pedidos novos, que é, olha, não se passa nada grave,
não há nada que seja um problema ativo neste momento, mas eu quero que o meu filho tenha um acompanhamento psicológico, porque eu sei que isto pode muito bem ser as bases que ele precisa para ser um adulto feliz e para ser um adulto saudável. Cada vez mais isto acontece. Os pais cada vez mais estão a ter noção do Sim. quão útil a psicologia é, então. Sim, ou seja, mesmo até em treino de competências, não é? O fazê-los pensar um bocadinho, com estratégias com os mais pequeninos que acabam por ser lúdicas, não é? E pedagógicas, mas quando eu começo, e já comecei a ouvir isto há algum tempo, quando eu começo a ouvir isto, é sinal que estamos a fazer alguma coisa certa, nós enquanto psicólogos, e que antes de podermos intervir em situação limite de remediação, estamos a atuar no eixo da prevenção, isso é muito importante. Quando falamos de adolescentes, a coisa é um bocadinho diferente, não é? Ou seja, as meninas em particular, com complexos enormes consigo próprias, complexos com o corpo, inseguranças marcadas, muito baixa autoestima, e claro que isto também se prende um pouco com o digital, não é? Com a própria comparação que fazem muitas vezes, e então dá-se algo que se chama body shaming. Ou seja, o body shaming é alguém me dizer uma coisinha que até se calhar é inofensiva, acerca, por exemplo, do meu corpo, e depois eu começar a fazer isso comigo própria, quase que a ser dura, a ser autossabotadora comigo e com o meu corpo. E muitas vezes nesses casos nós só colocamos ali, na lógica das coisas, a ideia de que corpo é saúde e que, portanto, qualquer tipo de perfil de perfeição que possa existir, não existe, que possa parecer que existe, não existe na realidade, e portanto esta empatia que surge em consulta é muito interessante. E a este nível até do amparo dos pais e o amparo dos próprios adultos, se ainda tivermos aqui um tempinho, eu gostava de contar uma coisa que me aconteceu não este sábado, mas no sábado anterior, e que representou exatamente isto que é o amparo para uma criança. Então, há alguns anos eu acompanho um menino. Ele ainda só tem 6, mas já o acompanho desde os 3, por motivos assim bastante complicados, a sua dinâmica familiar. E então eu nesse sábado estava a terminar as consultas, deveriam ser umas 5 horas, e vejo o nome da mãe a ligar-me para o telefone, não é? E atendo e ele disse, eu estou? E ele, sou eu! Olha, eu quero saber se tu estás no consultório. Eu disse, olha, eu estou, mas estou mesmo a sair. E ele disse, mas vais ter que esperar um bocadinho que eu vou ter que ir aí. E eu, olha, mas nós temos sessão na próxima semana, não achas que poderia ser o que tens a resolver comigo nesse dia? Não, porque eu fiz uma prenda para ti. E portanto eu disse-lhe, olha, sabes, e eu até tenho mesmo que sair, vou à missa, eu não posso ligar ao padre para ele esperar. E ele até sorriu do outro lado, mas como estava muito perto, eu até esperei na rua por ele. E ele então sai do carro e traz-me, assim com as mãozinhas muito pequenas, uma pulseira de elásticos que fez para mim, com o maior encantamento possível, como se aquilo de ouro se tratasse, não é? E isto é realmente o que mais importa, são estas coisas pequenas, porque no fundo ele quis mesmo fazer uma pulseira colorida para mim, e ele dizer assim, olha, mas tu achas que está apertada? É que se não estiver apertada eu faço uma mais larga, veja a medida do teu pulso. Ou seja, ele estava mesmo empenhado ali em poder transferir tudo aquilo que ele também já recebeu de mim. Não é? Que é só a sensação de acolhimento e de amparo. E a pureza também das crianças que foram celebradas no dia 1 de junho, mas que merecem ser celebradas todos os dias. Marina, muito obrigada. As crianças podemos dizer que são o melhor do mundo precisamente por isso, não é? E elas só precisam de muito pouco. Portanto, não nos preocupemos em dar tudo e mais alguma coisa a uma criança, a lhe dar bens materiais, a forrá-la eventualmente de marcas, porque elas não precisam tanto disso. Elas a segurança e o afeto devem estar segurança, na ordem afeto, do dia com elas. Muito obrigada, Marina, por teres, de certa forma, trazido e esclarecido quem nos esteve a ouvir quais são as reais necessidades das nossas crianças nesta atualidade. Obrigada. Fica por aqui, então, encerrada a segunda parte deste Notícia na Hora. Regresso já a seguir a um breve intervalo.